Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1060 do STF, informativo repleto de decisões muito importantes. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que ainda não está inscrito no nosso canal, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou também no YouTube, e também para você que ainda não ativou o sininho para ficar sabendo das notificações. Não deixe também de compartilhar com os amigos esse conteúdo para que nós possamos levar esse conhecimento ao maior número possível de pessoas. E por último, a você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada, também o convite para nos seguir, onde também postamos novidades diariamente. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro julgado do dia foi uma tese fixada na ADI 2142 do Ceará, e a tese ficou da seguinte forma: é inconstitucional a interpretação do artigo 264 da Constituição do Estado do Ceará, de que decorra a supressão de competência dos municípios para regular e executar o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local. Gente, sempre que vocês virem impacto local, já acende aquela luzinha, porque a competência para dispor sobre assuntos de interesse local é dos municípios, artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Acontece que o artigo 264 da Constituição do Estado do Ceará determina que qualquer obra ou atividade pública ou privada para as quais a SEMASSE exigir estudo de impacto ambiental deverá ter o parecer técnico do COEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, com a publicação da resolução aprovada ou não, publicada no Diário Oficial do Estado. Ou seja, aqui em qualquer situação onde haja impacto ambiental, seja de qual proporção for esse impacto, se traz uma competência da SEMASSE, Superintendência Estadual do Meio Ambiente, para exigir um parecer técnico do Conselho Estadual do Meio Ambiente, COEMA. E aí, qual é a interpretação inconstitucional desse dispositivo? É aquela que retira a possibilidade, ou melhor, que retira a competência do município para esse licenciamento ambiental e passa essa competência para o Estado. Coloca o Estado aqui pelo menos como o ente que vai fazer parte desse processo de licenciamento de obra de impacto local. Só que, gente, se é impacto local, quem vai promover o licenciamento ambiental desse empreendimento é o município, não o Estado. Então, é inconstitucional qualquer interpretação que vá retirar essa competência do município e, portanto, esse tipo de interpretação do artigo 264 da Constituição do Estado do Ceará foi julgado inconstitucional. E em qual âmbito a gente fala nessa competência? Tanto no âmbito legislativo, quanto no âmbito executivo, administrativo. Então, tanto a competência para legislar sobre o assunto é do município, quanto também a competência administrativa, a competência no sentido de executar o licenciamento ambiental. Então, foi aqui uma interpretação conforme a Constituição do artigo 264, excluindo qualquer interpretação que retire essa competência do município. Próximo julgado do dia também inserido na Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional norma da Constituição Estadual que impõe condições locais para a construção de instalações nucleares e de energia elétrica. Gente, falou em energia nuclear, falou em qualquer coisa relativa à energia nuclear, incompetência de estados e municípios, competência privativa da União. Se vocês forem lá no artigo 22, inciso 26 da Constituição Federal, veja só o que diz. Compete privativamente à União legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza. Lá na Constituição Federal Integrada, vocês vão ver vários julgados, todos relativos à energia nuclear em relação a leis estaduais e municipais, tudo inconstitucional. Então, não faz diferença se é na Constituição Estadual, se é lei ordinária, se é lei complementar. Não faz diferença se é, por exemplo, sobre destino
de resíduos nucleares, então lixo nuclear, tudo é inconstitucional. Inclusive, no informativo 1061 do STF saiu já outra decisão semelhante, também lei julgada inconstitucional. Então aqui era uma norma da Constituição Estadual, onde essa norma impunha condições para a construção de instalações nucleares. Isso daqui claramente inconstitucional, porque não cabe ao Estado legislar sobre nada relativo à energia nuclear. Próximo julgado do dia, também inserido na Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional norma estadual que dispõe sobre valores correspondentes a depósitos judiciais e extrajudiciais de terceiros, ou seja, em que o ente federado não é parte interessada. Aqui se tratava de uma lei do Estado de Pernambuco que permitia que o Estado se utilizasse de valores depositados em juízo em virtude de ações judiciais. Então, por exemplo, suponha que existe uma ação de execução e uma das partes precisou prestar uma caução, então fez ali um depósito em juízo de determinados valores. E aí essa lei permitia que o Estado utilizasse esses valores que estavam ali depositados. E essa lei foi considerada tanto formalmente quanto materialmente inconstitucional, e os motivos foram vários. Formalmente, se entendeu que se usurpou a competência da União para legislar sobre sistema financeiro nacional, política de crédito e transferência de valores, direito civil e processual civil e sobre normas gerais de direito financeiro. Nesse último caso, se entendeu que se atuou além dos limites da competência suplementar, já que tratou de hipótese e finalidade que não estava prevista ali na legislação federal. E também se entendeu que se trata de uma inconstitucionalidade material, já que havia ali, inclusive, uma violação da separação dos poderes, já que permite que a administração, então, portanto, o poder executivo, se utilize de valores que o depositário é o poder judiciário. Então, aqui uma lesão à separação dos poderes. E ainda no âmbito da inconstitucionalidade material, se entende que se trata aqui de uma verdadeira expropriação de recursos que não são pertencentes ao Estado. Então seria, conforme entendeu aqui a ministra Rosa Weber, até mesmo uma espécie de empréstimo compulsório não previsto no artigo 148 da Constituição Federal de 88. E isso também cria uma hipótese de endividamento não permitida na Constituição Federal. Então, aqui, o Estado ele se expropria de valores cujo depositário é o Poder Judiciário, então lesa a separação dos poderes. Ele, além disso, ele expropria valores, que não são pertencentes a ele, então há uma expropriação indevida de valores de terceiros. Cria aqui uma espécie de empréstimo compulsório, já que ele vai utilizar esse valor e posteriormente devolver, sem previsão legal, e ainda cria uma hipótese de endividamento. Então, cria-se aqui uma hipótese de aumento da dívida pública estadual, sem que haja nenhum tipo de autorização constitucional para tanto. Então, portanto, aqui uma lei inconstitucional sob todos os aspectos, não só formalmente, como também materialmente. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto da OAB, que é a Lei 8906 de 94, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: as regras previstas nos artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB, que tratam da relação de emprego, salário, jornada de trabalho e honorários de sucumbência, são aplicáveis aos advogados empregados de empresas públicas e de sociedade de economia mista que atuam no mercado em regime concorrencial, ou seja, sem monopólio. Esses artigos 18 a 21, na verdade, correspondem ao capítulo 5, que é do advogado empregado. Então, aqui trata realmente na relação de advogado, melhor, da relação de empregado do indivíduo advogado. E aí esse capítulo ele vai tratar exatamente sobre questões de salário, de duração da carga horária semanal e etc. Inclusive, para quem ainda não sabe, em 2022, agora a Lei 14.365 aumentou
a carga horária máxima de trabalho do advogado empregado, que antes era somente 4 horas diárias ou 20 semanais, agora pode ser até 8 horas contínuas e 40 semanais. Acontece que a Lei 9527 de 97, ela traz lá no artigo 4º, que esse capítulo relativo ao advogado empregado não se aplicaria à administração pública direta da União, Estados, DF e municípios, e nem às autarquias, fundações instituídas pelo poder público, empresas públicas e sociedades de economia mista. Acontece que esse dispositivo recebeu uma interpretação conforme a Constituição e, segundo essa interpretação, se exclui do alcance desse dispositivo os empregados públicos de empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que estejam em regime não monopolista. Então, por exemplo, o advogado empregado da Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista que atua no mercado que não possui monopólio. A ele poderá ser aplicado o capítulo que trata sobre o advogado empregado do Estatuto da Advocacia, ou seja, os artigos 18 a 21? Sim, a ele poderá ser empregado. E o julgado também adentra um ponto que é importante, que é a questão da aplicação ou não do teto remuneratório aos advogados empregados, né? E aí, em relação a isso, segue a mesma regra de todas as empresas públicas, sociedade de economia mista, em relação aos seus empregados como um todo. Se a empresa pública, sociedade de economia mista, recebe receita do ente, União, Estado, DF, municípios, os seus empregados necessariamente terão que receber no máximo o teto. Se essas empresas não recebem recursos do ente, ou seja, não recebem recurso público, então não se aplica o teto remuneratório. Lembrando que o teto ele incide sobre salários, vantagens e honorários advocatícios. Então, o teto ele vai englobar tudo aquilo que o advogado recebe. Próximo julgado do dia inserido na Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, que trata sobre ICMS. O destaque do julgado ficou da seguinte forma: é inconstitucional norma distrital ou estadual que, mesmo adotando técnica da seletividade, prevê a alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação, os quais consistem sempre em itens essenciais, mais elevada do que a incidente sobre operações em geral. Gente, a lógica aqui do julgado foi a seguinte: o ICMS ele não precisa obrigatoriamente ser um imposto seletivo, ele não precisa, mas a Constituição Federal ela traz essa possibilidade, né? Dentro do ordenamento jurídico é possível que o Estado compreenda o ICMS como um imposto seletivo. Entretanto, caso o Estado, a legislação estadual, ela adote a técnica da seletividade, determinando percentuais diversos de incidência do ICMS de acordo com a essencialidade daquele item, então, nesse caso, energia elétrica e serviços de comunicação necessariamente devem ser compreendidos como itens essenciais. Então, a alíquota do ICMS dos serviços de energia elétrica e comunicação deve necessariamente ser o mais baixo, referente àqueles itens que são tidos como essenciais. Portanto, em o Estado adotando a técnica da seletividade, o alíquota do ICMS da energia elétrica e do serviço de telecomunicação deve ser a menor, não pode ser superior à dos itens considerados essenciais. Então, normalmente, essa alíquota menor vai ser 17%, 18%. Aqui no estado do Ceará, salvo engano, é uma alíquota de 18%. E nesse caso específico, foram declarados inconstitucionais tanto uma lei de Santa Catarina quanto uma do Distrito Federal que previam alíquotas diferenciadas para esses itens, energia elétrica e serviços de comunicação. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei 9472, que é a Lei de Telecomunicações, e o destaque ficou da seguinte forma: é legítimo o poder de polícia conferido à Anatel para fiscalizar as atividades de radiodifusão. Gente, em primeiro lugar, a Lei 5070 de 66 previu o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, que é o FISTEL. Esse fundo é composto por diversas receitas, diversas fontes de receita. Dentre essas fontes temos, por exemplo,
a imposição de multas, indenizações, recursos decorrentes de taxa de fiscalização e etc. E a totalidade do montante ele é aplicado pela Anatel nas atividades que são legalmente previstas. E aí merece destaque dentre essas atividades a de fiscalização dos serviços de radiodifusão, que está prevista lá no artigo 211 da Lei 9472, Lei de Telecomunicações. Nesse contexto, cabe à Anatel, não a outorga dos serviços, que essa questão da outorga cabe ao Poder Executivo, mas sim cabe à Anatel a fiscalização. E aí essa fiscalização sempre dos aspectos técnicos referentes a essas estações que estão sendo fiscalizadas. E isso é inerente ao poder de polícia. E, consequentemente, a Anatel pode impor taxas em virtude dessa fiscalização. Então, sim, a Anatel pode fiscalizar e pode, inclusive, cobrar a taxa de fiscalização, sendo certo que essa taxa ela vai para o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o Fistel, e ele vai ser utilizado pela Anatel em serviços que abrangem toda a área de telecomunicações, inclusive o serviço de radiodifusão. Portanto, não há aqui uma quebra de isonomia, porque o que se argumentava era o seguinte: a Anatel, teoricamente, cobraria essa taxa relativa à fiscalização de serviços de radiodifusão, mas os valores decorrentes dessa taxa não iriam para ações referentes à radiodifusão. E aí o STF disse não existe essa vinculação, mas esses valores são empregados em ações em toda a área de telecomunicações, e aí está incluído também os serviços de radiodifusão. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a vocês que ouviram até o final e faço aquele convite de sempre para você que ainda não conhece o Clube da Lei. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai aprender como utilizar esse material para ter um estudo super completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. São vários planos de leitura, todos eles incluídos na assinatura. Então, tanto planos base, que seria o equivalente a um plano extensivo da carreira, como também os planos focados em edital, tudo sem custo adicional. Então você consegue ter um estudo com continuidade, começando com os planos base e posteriormente migrando para os planos por edital, que são módulos adicionais ao plano base, como também você consegue ter uma economia muito grande no fim do ano, já que você não precisa gastar com material novo a cada edital que sai. Então fica esse convite, não deixa de fazer parte, não deixa de conhecer, baixar os materiais de degustação, fazer o cadastro gratuito na plataforma, que eu tenho certeza que é um material que vai acrescentar muito no seu estudo. Então, meus amigos, por hoje foi isso, um grande abraço e até a próxima!